gostaria de agradecer ao Marcelo pelo convite. O pastor também, tá, convidou aí, já visitaram aqui, né, já oraram pelo estudo. Temos projetos para a gente colocar em prática, se Deus quiser. E, né, parabenizar a Débora pela excelente palestra. E acaba que eu vou complementar um pouco essa questão de gestão de tempo e produtividade está conectado. Então, a gente vai aprofundar mais um pouco desse tema. Pessoal, eu só vou pedir desculpa, tá? Talvez eu tussa aqui, né, durante a aula, né? A voz não tá legal. Eu saí de uma influenza recente. Então, assim, né? Eu falei, não, eu até tinha falado com o Marcelo, talvez a gente precise postergar a aula, mas acabou que deu certo. E eu dei uma melhorada. E, pessoal, a gente vai falar aqui muito na prática, tá? Eu vou passar para vocês, tá, como você resolve esses problemas de produtividade que você tem. Que eu acho que é isso, né? O empresário, o empreendedor, a gente quer isso, né? A gente, poxa, eu tô com um problema, como eu resolvo esse problema o mais rápido possível? E eu vou mostrar para vocês como eu lido com os meus problemas, com as minhas dores hoje de empresário, e também tem mecanismo que hoje, assim, a gente consegue aumentar de forma exponencial e assustadora a nossa produtividade. E quem está fora, né, quem não está acompanhando, vai ficar para trás. Nem ficar para trás, vai ser atropelado. Então, a gente precisa ficar conectado com a evolução digital. E hoje, tá, vocês vão sair daqui com a cabeça explodindo, com muita informação. Vocês vão ficar assustados, tá, com o nível de inteligência artificial que a gente tem hoje e como vai te ajudar a resolver grandes dores que você tem hoje na sua empresa, né, que seja empreendedor ou qualquer outro ramo. Então, a gente vai começar aqui. E eu trouxe para vocês, tá? Para a gente falar de produtividade, eu intitulei aqui o método 3D, tá? Direção, a disciplina e decisão. Tá? Então, vai ser o quê? Um mapa prático, como eu falei, né? Um mapa prático de produtividade, foco e propósito. Então, vamos lá. Eu não vou ficar falando muito aqui sobre mim, até porque, né? Eu sou das mídias sociais, então tá lá meu Instagram, tem o YouTube, tem as histórias sobre mim. Mas isso aqui eu vou falar de forma abreviada, porque eu acho que a produtividade, né, está intrínseca, né, ao meu nascimento e desde quando eu entendo por gente. Desde criança eu já tive que aprender a ser produtivo, porque, né, vim de uma família extremamente humilde, então eu tinha que me virar. Né? Com 10 anos eu já estudava e já trabalhava. Né? Quando eu vendia, lá em Minas Gerais a gente fala chup-chup, né? Sacolé e por aí vai. Então, assim, com 10 anos eu já colocava minha caixinha nas costas, né, acordava ali cedo. E quando eu estava estudando de manhã, trabalhava na parte da tarde, caminhava muito, andava, chegava da escola, ia trabalhar, voltava e ainda tinha que fazer minhas atividades. Eu tinha que tirar nota boa lá na escola. Então, assim, fui sempre, né, em produtividade. Adolescência, mesma coisa, né, sempre trabalhando muito, precisando gerenciar a família, né, eu não tive presença de pai, né, minha mãe ali, eu tinha um padrasto, mas minha mãe separou muito cedo. Aí, com 17 anos, eu já era remo de família, né? Tomava conta da minha mãe e de mais 3 irmãos, né? Porque meu padrasto, né, tinha pouco recurso. Então, mais uma vez, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar de família. Então, tinha que me virar, né? E, nesse meio tempo, eu vi, peraí, eu vou ter que dar um jeito, vou ter que ainda ser mais produtivo para achar um tempo para estudar e mudar de vida. Então, eu ainda consegui tempo para conciliar, para ser aprovado, né, em um concurso. Lá em 2006, eu fui soldado lá em Minas Gerais, eu fui sargento, comandante de guarnição de cidades, fui delegado em Minas Gerais também, e depois fui aprovado aqui, né, para o cargo de delegado aqui no RS. E, né, a Débora até falou dos concurseiros, né, para a galera acadêmica do direito, né, tem, né, uma prova que o pessoal teme, né, que é o OAB, que é uma prova assim, complicada, né, depois que a gente forma. Então, assim, quase fechei a prova, fruto também de produtividade, né? Sempre fazendo faculdade, trabalhando. E eu gosto de brincar com os empresários. Eu achei que passei em concurso era difícil. Eu passei em concursos, assim, nos mais difíceis do Brasil. Mas eu fui aprender o que é, pessoal, problema e complicação aqui, quando eu virei empresário, né? Quando eu virei empreendedor. Aqui eu fui ver, gente, o que é a vida do empreendedor. Pessoal, não é fácil. Então, assim, a vida do concurseiro e do empreendedor, elas são parecidas. É porque tudo começa com um sonho, né, com um propósito. Eu tenho o sonho de ser aprovado. E o cara começa na fé. Vou começar aqui a estudar, que isso vai dar certo. E a mesma coisa, né, empreendedor. É você, peraí, vou criar um negócio. E tem a fé, vou estudar e vou começar a colocar em prática. Então, assim, a gente tem, né, aquelas pancadas, mas no fim das contas, né, quem persiste, quem adapta, quem se torna ali persistente, acaba chegando no lugar. E, né, o fruto aqui do convite da palestra não foi
por si só, sou delegado, é sobre produtivo? Não, não quer dizer. Mas é o quê? É a caminhada, né, que eu percorri, tá? E dos métodos que eu aplico hoje. E aqui, pessoal, vamos lá, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Peraí. Então, aqui, eu trouxe para vocês aqui, o que que é, né? A rotina por trás do resultado. A gente tem, eu tenho algumas rotinas, eu até coloquei aqui 3 horas, mas é claro, né? Eu não acordo, não é todo dia que eu acordo às 3 da manhã, mas a gente tá com os projetos aí, né, aqui em casa, o casal, então a gente acorda às vezes, tem nosso momento com Deus. Eu, depois que eu aprendi a ser mais produtivo, a organizar minha rotina, acabou que eu fiquei mais em paz, tive mais tempo, então hoje eu produzo muito mais, tá? E não vou falar assim, de forma mais fácil, mas eu consigo gerenciar muito melhor, né, assim como a Débora falou, né, meu tempo. E, é claro, antigamente sempre ele estava empurrando aquela relação com Deus, e hoje não, né? Hoje eu tenho uma relação fixa. Então, às vezes, acordo de madrugada, às vezes, todas. Eu até brinquei lá no meu Instagram, eu estou lendo ali o Salmo há mais de 100 dias, né? Estou fechando salmos com o pessoal. Então, assim, dá para fazer, dá para ser produtivo, dá para manter a sua conexão, dá para fazer tudo isso. Um exemplo disso, pessoal, que eu gosto de chamar a atenção, eu sempre falo com meus alunos também, você olha, tempo, tá? A Débora acabou de falar, todo mundo tem o mesmo tempo, tem as 24 horas. O bilionário, o grande empresário, o pequeno, é 24 horas. E assim, você precisa aprender a produzir mais nesse pouco tempo. E uma das formas assim, excepcionais que eu encontrei de evoluir é o quê, pessoal? É livros, tá? Livros. É livros. E é claro, né? Também não tenho muito tempo para ficar lendo, para sentar, né? Para ficar lendo. Então, o que eu descobri? Eu descobri, tá? Uma forma de ouvir livros, certo? Então, ouvir livros. Então, galera, olha só, em 2 anos, tá? Eu li ali em média 346 livros. Porque você lê muito? Não, é porque o brasileiro lê pouco. A gente pega a média do brasileiro, o brasileiro lê em média 4 livros por ano. Isso é muito pouco. E olha só que loucura. Gente, livro, tá? Livro é uma mentoria que o cara vai te dar ali. Você pega um grande empresário que passou por aquele problema que você está passando e ele resolveu. Então, olha só, você vai pagar, de certa forma até barato, para você ter conhecimento do cara, né? Você vai entrar na mente dele. Então, quem não lê, infelizmente, está perdendo tempo. Então, a gente precisa o quê? E você precisa adaptar. Mas eu não tenho tempo, tá? Para ler, tá? O que você faz hoje, delegado? Pessoal, eu uso aqui, deixa eu só compartilhar outra tela. Eu uso hoje, eu indico para vocês, tá? Já vai aqui uma grande indicação, é esse aplicativo aqui, chamado Speechify, tá? Esse aplicativo, ele é o quê? Ele é um aplicativo, né? Ele faz uma leitura com inteligência artificial. Então, assim, ele é muito bom para você matar tempo morto, para você estudar durante deslocamentos. Então, estou com um problema, o que eu faço hoje? Por exemplo, eu estou com um problema na empresa agora. Não é um problema. Porque o que eu fiz? Olha, eu identifiquei que está chegando vendas para a gente através de indicação, certo? Poxa, o pessoal está indicando, sinal que o produto é bom. Mas a gente não tem um sistema de vendas por indicação. Eu não estou conseguindo metrificar isso. Aí, o que eu faço? Espera aí. Aí, o que eu faço? Pessoal, aí eu venho aqui, olha, deixei para vocês aqui, né? Eu tenho aqui, tá, já li, pessoal, tem os livros aqui, ó. Todo problema que eu tenho, toda dor que eu tenho, eu coloco ali, tá? E vou ler. Aí vou ler. E aqui vai, tá vendo? Aqui vai indo os livros. Tem do Paulo Vieira, de todo mundo aqui. Então, assim, mas eu não consigo aprender ouvindo. Mas você já tentou? Você já treinou? Você já praticou essa habilidade? Já evoluiu essa habilidade? Então, se você não tem tempo de sentar, às vezes, ler um livro com mais calma, rotina corrida, para lá e para cá, deslocamento, aproveite o deslocamento para você ler, tá? Ouvir. Isso aqui é o quê? É interessante. Por quê? Porque, às vezes, a galera gosta de ouvir o podcast, né? É interessante o podcast. Mas qual é o problema do podcast? O podcast, às vezes, tem ali aquela conversa, né? A galera fica ali falando algo que não é aquela sua dor, certo? Então, quando você vai no livro, você vai resolver uma dor. E aí, o que eu fiz? Eu estou com um problema de vendas por indicação. Aí eu venho aqui, olha só, aí eu peguei um livro de um cara que é especialista, ó, criando clientes vendedores. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler ele ontem, né? Ontem de ontem. Então, o que eu faço? Eu pego ele, tá? Tá? A colega até falou da leitura dinâmica, é bem interessante, né? É bacana, mas assim, ainda tem gente que tem a dificuldade de parar, de sentar e ler. Aí que, como eu te falo, a gente fala aqui em máxima produtividade. Então, eu treinei muito essa habilidade de ouvir, tá? A leitura dinâmica é excelente, quem tem o tempo, o negócio é ler. Mas o que eu faço através desse aplicativo? É você ler, também interessante. Ler e depois ouvir, você vai melhorar ainda o desempenho.
Mas eu vou mostrar para vocês como eu trabalho, para mim ter mais produtividade, né? Para mim já pegar e já aplicar e já resolver os problemas, certo? Então aqui, vou lá, o que eu pego? Eu pego um livro de especialista, tá? Pego aqui, vou ler esse livro, vou pegar os pilares, né? Já peguei muita coisa bacana desse camarada, né? De como definir prêmios, como você vai montar o sistema. Aí depois, pessoal, o que eu faço? Eu pego isso e jogo para a IA me ajudar. Aí vocês vão ver daqui a pouco que loucura, né? Como ela trabalha. Então, assim, algo muito importante para mim, para alavancar a produtividade, um ponto importante é isso. É ler, tá? Ler. Tá com a dor? Procura um especialista naquela área, tá? Um livro bacana, vai ler, depois transforma aquilo em solução. E eu vou mostrar para vocês, tá, como a gente faz isso com, né, a inteligência artificial. Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. E, pessoal, quem já está usando o Claude? Quem já usa ele assim bem, entende o sistema? O Marcelão, é claro, querido G4, né? O Thales lá, ele é apaixonado pelo Claude. Alguém mais está usando assim com força o Claude? Não, né? Pessoal, o Claude, assim, meu Deus do céu, tem que usar. Vocês têm que aprender a usar. Empresário, hoje em dia, sem o Claude aí, tá ficando para trás, tá? Olha que loucura, hoje mesmo, né, Marcelo? Marcelo que gosta, que é filiado do G4, hoje o Thales, ele acabou de fazer uma publicação hoje. Ele falou que uma versão nova, né, que a gente fala Mitos, que é do Claude, que é uma versão mais avançada, ela derrubou o sistema de segurança americano em 30 minutos. Olha que loucura, para vocês terem ideia da potência que é isso. Inclusive, eles estão com a briga com o Trump, porque eles liberaram uma versão abaixo, que não é a top de linha, que essa Mitos, ela nem é liberada para o público geral. Eles liberaram outra versão chamada Feeble. Ela já é tão forte que o Trump proibiu, o governo dos Estados Unidos proibiu essa IA, por quê? Porque ela é muito inteligente e ela vai gerar problema para os Estados Unidos. Então eles mandaram bloquear, tá? essa nova evolução desse Claude, para vocês terem ideia do que ele faz. Tá? E vocês vão ver daqui a pouco, né, como ele atua. Então, assim, pessoal, quer se tornar muito mais produtivo? Vocês vão aprender a usar o Claude a partir de hoje. A partir de amanhã, vai para a internet, vai para o YouTube, tem vários vídeos falando sobre, explicando os detalhes. Tá? Eu tenho um curso, mas meu curso de IA é voltado só para aluno, da mentoria e para estudos. Mas já anotem aí, tá? Procurar um aplicativo que leia livros para você, tá? Você vai utilizar esses tempos e aprender a usar o Claude, tá? Tá, mas você usa ali, quando você fala comum, ô Miriam, você usa o que? O chat, GPT? Pessoal, vamos falar aqui, o GPT, ele é legalzinho, mas assim, o Claude já está em outro mundo, tá? Em outro nível, e vocês vão ver, né, o que ele faz, o que ele está fazendo hoje. Vocês vão ficar assustados. E é claro, métricas, né, pessoal? Não tem como você ser produtivo sem ter métricas, né, sem ter dados, valores, para você saber para onde está indo, para onde a empresa vai, o que você tem que melhorar, tá? Não tem como, certo? Então, assim, tem que ter, tá, métricas. E aqui, né, entra muito no que a nossa colega falou, que é aquela pergunta que a gente tem que fazer sempre, né? Olha, eu estou ocupado ou estou sendo produtivo? Tá, pessoal? Então, cuidado para você não entrar na esteira, né? Olha só, corre o dia todo e não sai do lugar. Quem aí, né, não sente, né? A Débora já fez esse questionamento. Poxa, eu resolvi apagar incêndio o dia todo, mas o que eu fiz realmente? O que eu resolvi hoje que vai gerar valor realmente? Né, que vai fazer ali o meu negócio crescer? Então, isso sim é muito, muito importante, certo? E olha só, e cuidado com a chamada procrastinação ativa. Tá? Não tem aquilo, né? Isso eu passo até hoje, né? Mas eu identifico e falo, não, peraí, isso aqui é procrastinação ativa. O que é essa procrastinação ativa? É quando você sabe que tem que fazer algo. A gente vai falar sobre as pedras aqui. Mas, assim, é aquele algo que vai tirar você da zona de desconforto, que vai gerar aquela dor, né? Isso aqui é dor de cabeça. Aí, o que você faz? Você vai fazer várias outras tarefas, né? Que você acha, pô, estou produzindo, mas você não enfrenta a tarefa principal, que muitas vezes vai alavancar o seu negócio. Ou é aquela conversa que você precisa ter com o funcionário, pô, preciso conversar com esse cara que não está produzindo. Ah, não, vai deixando para depois. E aquilo vai te corroendo. Poxa, eu preciso resolver esse problema aqui da empresa. Esse aqui está um gargalo, a venda não está legal, né? Eu mesmo já identifiquei, poxa, minha taxa de conversão não está legal, vou ter que chamar todo mundo e conversar, vamos ter que resolver. Aí, assim, aí a gente vai, né, achando várias tarefas, né, em tese, não, eu estou sendo produtivo aqui, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, tá, mas você está enfrentando o problema principal ou você está fingindo ser produtivo? É isso, então cuidado com
procrastinação ativa. Você está gastando energia, às vezes, em algo que não é para você gastar. Você precisa gastar a energia onde você vai fazer o seu negócio crescer. Tá? Então, pessoal, cuidado, tá com cansaço sem progresso. Então, tem que ficar ligado. Tá? Você precisa o quê? Focar naquilo que vai mover o seu ponteiro, né? Que vai realmente fazer a diferença. E pessoal, produtividade, né? Ele é vocação. Às vezes, produtividade é papo de coach, todo mundo fala muito e não sei o quê. Tá, mas isso aqui já vem, né? Desde lá de quando se criou, né? Deus já deu ali, criou, né? O jardim deu para o homem cuidar e produzir, né? Para produzir, para alavancar. Não deu, não, toma aí e fica aí parado. Não, ele deu aquilo para quê? Para produzir, não é isso? E tem também a questão, acho bem interessante a parábola dos talentos, né? E lá, assim, Jesus, né, com a parábola lá, o que a gente entende é que não é o cara é genial, pô, o cara é um gênio. Não, ele chamou atenção para produtividade também. O cara pegou o talento e multiplicou, triplicou. Então, assim, a gente precisa fazer isso. Você pegar o seu talento e multiplicar. Tá? E não ficar enterrando, tá? Enterrando o negócio no improviso. Tá, tudo que eu faço é de improviso, não consigo resolver nada. Eu gasto muito tempo agarrado em pequenos problemas. Então, a gente precisa saber trabalhar com isso. E aqui a gente entra nos pilares, propriamente dito. Que eu falei, primeiro pilar, direção. E escolher o que importa. Pessoal, isso aqui é muito importante mesmo. Eu já passei, né, assim, bocados por isso, né, o cristão, principalmente, né, aqui a gente às vezes encontra um dilema, porque o grande propósito, né, do cristão é servir o próximo. Então, a gente está sempre ali buscando servir. Mas, assim, até onde, né, até onde a gente vai servir e até onde a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Né? Isso, sim, é um grande dilema, né, que a gente tem que ali conversar com Deus a todo momento e perguntar, peraí, até onde? Porque, pessoal, se você não está cuidando, tá, de você, né, às vezes não está cuidando do seu negócio, da sua família, quem que vai cuidar para você isso? Vocês entendem? Então, assim, às vezes as pessoas, eu fico vendo, né, eu conheço, né, algumas pessoas que às vezes assim, se preocupam muito além muito mais com o próximo do que consigo mesmo, né, do que com ali o seu ambiente, a sua família. Aí eu pergunto, tá, mas vamos pegar, né, um avião, né, a maioria que já andou de avião. Quando tem algum pane, algum problema no avião, o que eles falam, né? Olha, coloque a máscara em você primeiro, para depois você ajudar o próximo, certo? Então, poxa, se você não está resolvendo os seus problemas, se você não está conseguindo achar solução, como você vai ajudar, né, ajudar o próximo? Porque você, às vezes, não faz, né, essa reflexão. Peraí, eu vou prosperar, eu vou organizar meus problemas, porque assim eu vou ter muito mais tempo para ajudar até um maior número de pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê, pessoal? Aqui tem até eu vou indicar depois para vocês, né, esse livro que a Débora falou, que é os 7 hábitos, né, das pessoas altamente eficazes, e ele fala muito sobre isso. Ele fala, olha, às vezes você fica o dia todo ali enchendo o seu vaso de areia, né, de pedrinhas, de atritos. É aquela pessoa ali que nunca gera valor para você. A pessoa só suga, só pede, nunca resolve nada, né? E você está resolvendo problemas que não tem nada a ver com a sua vida, né? Sou um cara de gente boa, tudo eu resolvo, tá? Mas aí você vai enchendo o seu vaso de pedra, de areia, de lixo, para lá e para cá. E aí quando você vai realmente colocar, né, as pedras que importam, que vai fazer realmente uma mudança, né, que vai transformar o seu negócio. Então, o Stephen Covey, ele fala isso, né? Olha, você tem que se preocupar, né, com o quê? Em colocar primeiro as pedras grandes, aí depois você vai ali resolvendo as areias. E às vezes a gente faz o contrário, né? Você vai resolvendo aquele monte de probleminha, aí um probleminha vai te puxando para outro, e o que você precisa resolver, tá? Você não resolve. E no final ali, vou deixar para vocês uma folha de ação, e a gente vai falar sobre isso, né? Sobre definir as 5 missões ou tarefas principais, tá, pessoal? E pedras grandes primeiro, tem que resolver, né? Aquilo que você tá agarrado, você tem alguma coisa que tá tirando seu sono, você tá postergando, amanhã senta e resolve. É que seja uma conversa difícil, que seja um novo projeto, chega amanhã, senta, não, vou instalar isso, vou resolver hoje. Então, tem que resolver. E, pessoal, é o que a gente falou aqui, que a Débora falou um pouco também, é aprender a dizer não, né, galera? A gente tem que aprender a dizer não. E é libertador, viu? É difícil. Eu confesso com vocês, eu não sei se alguém tem facilidade de dizer não. Eu demorei para pegar, viu, pessoal? Eu resolvia tanto problema, que misericórdia. Era muito problema que não tinha nada a ver comigo.
E eu fui obrigado a aprender a dizer não. Aí foi libertador. Tá? Hoje eu consigo falar até com certa facilidade. Por quê, pessoal? O que acontecia? E às vezes acontece com a maioria de vocês. Você quer ajudar todo mundo, e às vezes são até assim, oportunidades boas. Né? Assim, a gente tem convites bons ali, né? Às vezes a gente está precisando de uma grana, e você acaba assim, aceitando, vou aceitar esse projeto, vou aceitar aquele. Mas chega um momento que você se torna medíocre. Por quê? Porque você não consegue executar como você deveria. Nem os seus projetos e nem aquele que você também se prontificou em resolver o problema. Aí você se torna um profissional mediano. Aí olha só que loucura, né? Você querendo ajudar muitas pessoas, no fim das contas você vai começar a ficar queimado e ninguém te procura mais. Então, pessoal, isso tem que tomar muito cuidado. É claro que, né? A gente também não pode se isolar. Não, eu vou viver aqui na minha bolha e pronto, é eu e eu. Não, até porque, né, a gente vive em comunidade. A gente precisa se ajudar, né? O cristão, ele é feito para isso. Mas, pessoal, é saber o que filtrar. O que realmente é necessário, o que eu preciso intervir, o que realmente eu preciso ajudar, e aquilo também que eu, poxa, pra vocês terem ideia, pessoal, eu acho um absurdo. Né? Meu Instagram, ele é bem movimentado. Tem aluno que manda para mim, você, delegado, o que é preciso para ser policial? Eu falo, pô, esse cara tá, como assim, né? Na internet, isso aí, ele dá um Google ali, ele acha. É na hora a pessoa acha o Google. Por que o cara, né, às vezes não me pergunta algo assim, algo que realmente vai fazer uma diferença para ele? Tem alunos que são inteligentes. Eu falo, meu Deus do céu, o cara. Aí tá, eu espero, não, essa aqui eu filtro minha caixa, essa aqui fica para depois. Eu não vou responder agora, esquece. O dia que eu tiver tempo, aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, eu mando mensagem pro cara, e aí, conseguiu ali pesquisar? Não, tava esperando aqui. Eu falei, dá vontade de dizer, não, tá de sacanagem. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha que loucura, né? Assim, tem realmente os encostados. Então, esse tipo de gente não dá para você perder tempo. Não tem como. Então, assim, é gastar energia onde precisa de aprender a dizer não, tá? E lá, né, voltando em o 3E, a questão da disciplina, pessoal, isso aqui é muito importante também. É um sistema acima da motivação. Não dá para você fazer só quando você quer. Não, hoje eu não estou muito legal, não vou ligar para o cliente. Hoje eu não estou muito legal, não vou conversar aqui no WhatsApp, não vou fazer prospecção, não vou resolver esse problema. Não dá. A gente precisa criar um sistema de hábitos, tá? Porque não é sofrimento, pessoal, é sistema. Então você começa a se condicionar. Né? Tem estudos que falam, né, que você demora ali 66 dias, né, para formar um hábito. Uma dor que eu vejo hoje nos empresários, eu não sei se é de vocês, é aparecer em rede social. Né? A galera tem esse medo, né? É um medo mesmo. É um medo que aparecer, fica em evidência, vou aparecer aqui, será que vai estar bom o vídeo? Não vai? Aí grava, não posta. Então, assim, a pessoa precisa criar, né? O empresário que tem, assim, que necessita das redes para expandir o negócio, precisa criar, por exemplo, o hábito de gravar conteúdo. Então, você só vai gravar como? Criando o hábito de sentar na frente do celular e falar. De falar e montar um roteirinho, daqui a pouco eu mostro para vocês como a gente usa o Claude para isso. Então, você precisa criar esses hábitos. Então, você tem que ter, né, o seu sistema de hábitos. Isso aqui é um hábito. É chegar na empresa, é fazer prospecção, é resolver isso, é resolver aquilo, é não deixar ficar acumulando aquele monte de problema. E quando você começa a criar também, a gente cria o hábito, né, de resolver o problema. Então, isso vira um hábito para você. Então, você vai ter muito mais facilidade. Então, tem que ter disciplina, viu, pessoal? Tá? Não adianta ser, só motivação. Não, vai ter hora que não vai dar. Então, você precisa também criar essa disciplina através de hábitos, tá? Hábitos. E aqui, pessoal, chega, né, o auge da palestra de hoje, que é a inteligência artificial como alavanca. Pessoal, assim, não dá para viver sem a IA hoje. Assim, estou sendo meio dramático, não dá para viver, não. Tá, vai. Mas você vai ficar, assim, muito para trás. Tá? Eu conheço pessoas que são resistentes. E assim, né, eu até cheguei um dia, eu estava num plantão, aí veio uma delegada lá, e eu estava fazendo assim, umas ocorrências complicadas, um monte de confusão. Eu só pego aquilo e jogo lá na IA, dou os comandos ali, entrega tudo pronto. Ela, que é isso aí? Eu disse, como assim que é isso? Ela, mas como é que você faz esse relatório? Eu faço aqui, assim, com os comandos, tá tudo pronto. Ela, nossa, nunca tinha usado. Eu disse, o quê? Como assim? Aí eu falei para ela, olha, você quer relatar 100 inquéritos ali, assim, em poucas horas? Eu falei para ela, pega o Claude Cowork, pega todos os inquéritos que você tem, joga na pastinha, dá esse comando para ele vai entrar, ele vai pegar, ele vai fazer os relatórios para você e te entregar tudo pronto. Depois você só confere. Ela ficou, faz isso mesmo? Sim, pois é. Então, pessoal, assim,
sim, tá ficando para trás. Se a gente ganhasse por produtividade, eu estaria, assim, anos-luz na frente dela. A gente não ganha por produtividade, mas a importância da IA, certo? Então, ó, e é claro, né, pessoal, é para quê? Para liberar tempo, né, para você trabalhar menos. Né, você vai potencializar, aí através disso vai sobrar um tempo melhor para você realmente gastar energia naquilo que você precisa, né, que são grandes decisões, algo que você tem que acompanhar mais de perto. Pessoal, automatizar tarefas, ó, responder e-mails, tarefas repetitivas, mecânicas, isso aí hoje consegue resolver, certo? Então, ó, isso aqui é fenomenal. Acelerar, vou te mostrar assim várias estratégias que a gente cria aqui muito rápido para ajudar na empresa. E redirecionar, tá? Usar horas salvas para focar exclusivamente na sua pedra grande. Então, pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui para o Claude, tá? Algumas práticas, né? O que você está fazendo hoje para ser mais produtivo? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui. Pessoal, então vamos lá, né? Só para retomar na questão dos livros, o que eu faço? Bloquinho de notas, né? A Débora falou. Então, pessoal, tudo que eu vou ouvindo ali nos livros, né? Alguma coisa eu vou anotando. Eu tenho meus blocos e vou anotando. Então, isso aqui, olha só que bacana. Isso aqui eu ouvi no livro, ó. Os elásticos precisam ser esticados para serem úteis. Eu fiz uma aula para os alunos girando esse tema. O tema era esse. E todo mundo saiu assim, bacana, adoraram a aula. Então, sim, é uma fonte incrível a leitura. A leitura, ouvir os livros, vai te dar, assim, vários insights. Então, tudo que eu tenho, eu pego aqui, vou ouvindo os livros e já vou jogando aqui nos meus blocos de nota, certo? E, pessoal, esse aqui, né? A galera apelida ele de Claudinho, de Claude, né, mas ele é fenomenal, tá, galera? Então, assim, ele lançou uma versão nova, que essa aqui, a gente está operando na Ops 4.8. Essa aqui que foi bloqueada, tá vendo, pessoal? E quando vocês vão pesquisar a Fable, aí fala que o governo americano bloqueou ela, certo? Porque ela realmente ela é, assim, é fenomenal. Então, assim, hoje você tem aqui a versão 4.8. Pessoal, olha só para vocês terem ideia. Aqui hoje eu tenho a aba de projetos dentro do Claude. Então, assim, eu tenho aqui vários gerentes dentro da minha empresa. Gerente de Instagram, de vendas, né, de empreendedorismo, de stories no Instagram, né, como vender, pedagógico. Eu controlo o tráfego pago por aqui, né, ele entra lá, me dá os relatórios, sem ficar na mão de gestor de tráfego, né, porque a gente sabe que às vezes ali, né, você não tem os dados atuais. Então, pedagógico, tudo, pessoal, tudo aqui. E que tem até, tá vendo? Até a esposa aprendeu a usar e tá usando, ó, casa aqui. Então, já tem um projetinho dela aqui também. E outra coisa, pessoal, você aprende e replica. Hoje, o meu time todo tá aqui dentro. Eu falei, gente, todo mundo pro Claude. Todo mundo pro Claude, vamos todo mundo operar lá dentro. Então, vocês criem seus projetos, eu vou ensinando elas como manobrar, então já tá todo mundo o Claude, usando o Claude. Por quê? A gente fala uma linguagem única. Porque qual que é a forma do pessoal usar muito hoje? Até o chat. Você chega lá, eu tô com esse problema aqui de venda, o que eu faço? Ele vai te dar assim, uma resposta para lá. Ele não conhece essa operação, ele não sabe quem é você. A gente acha que você perguntou, ele sabe tudo sobre você, mas não sabe. Então você precisa criar contexto. Então o que eu fiz? Aqui no Claude, eu criei contexto. Então todos os projetos que eu tenho, eles já sabem do todo. O que a gente vende, como tá, como estão as metas. Então a gente consegue conectar tudo dentro do Claude. Então, assim, quando elas perguntarem alguma coisa, ele não vai trazer uma resposta nada a ver, vai trazer dentro da forma que a gente opera, uma resposta voltada para os nossos produtos. Então, assim, hoje eu tenho, pessoal, que, assim, excepcional, tá? Pessoal, olha que loucura isso aqui, vamos lá. Isso aqui, assim, é fantástico. E vocês não têm ideia a quantidade de tempo que vocês vão economizar e dinheiro também. Eu sempre tive uma dor de cabeça, como eu tenho o setor pedagógico, basta, eu já passei, assim, horrores com a galera do pedagógico. É pessoal sem compromisso, que não produz, que não faz material, é professor que entregava material ruim, eu tinha que refazer tudo de novo, virava madrugada fazendo material, coisa de louco. Aí eu descobri, né, com essa evolução do Claude, pessoal, olha que loucura, eu jogo aqui, ó, isso aqui, ó, ele criou um material do zero para mim, tá? O material que eu precisava criar, certo? Então, o que eu fiz? Eu joguei ali só as capas, eu peguei referência de um outro material que eu tinha e pedi para criar um material do zero. Aí o que muda também é isso aqui, ó, é o prompt, viu? Vocês têm que aprender a escrever. Olha só, eu não vou vir aqui falar com ele, ó, gera para mim um material disso. Não, tá vendo? Olha só, olha o tamanho do prompt. Eu vou conversando com ele, eu vou falando, faz isso, ó, ele vai fazendo. Meu Deus do céu, mas
Como eu vou criar um prompt desse aí para mim montar um e-book para o meu cliente, para criar um isca digital? Eu não sei escrever isso tudo. Pessoal, nem precisa. Você vai falar com ele o que você quer, certo? E ele vai te dar o prompt. E você vai pedir ele o prompt e ele vai te dar o prompt, certo? Então, você tem que saber conversar com o IA. Então, você não fala, eu quero um e-book aí sobre isso. Não, você fala, olha, eu preciso de um e-book, vai dando detalhe. E qual que é o comando que eu uso para você criar para mim? Ele vai te dar, certo? Então, aqui, isso aqui. E olha só, eu só joguei as capas, joguei rodapé. Ó, joguei aqui os rodapés que eu tenho, dei o comando, dei a referência. E aqui a mágica começa a acontecer, pessoal. E olha que loucura, esse Claude, ele tem um sistema de trava. Então, assim, se ele desconfia de alguma informação, ele busca para você na internet e ele mesmo se autocorrige. Ele é diferente do chat, do Gemini e de outros. E eles costumam não ter essa trava. Se chega alguma coisa estranha, ele não te avisa, ele não busca informação. Ele só vai e te entrega e pronto. Não sabe se aquilo é conflitante, ele só te entrega. Ele não, pessoal, ele vai, tá vendo, ele vai produzindo. Ó, ele vai produzindo, inclusive, quer ver? Ó, deixa eu pegar aqui uma parte que ele falou, ó, cuidado com isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, ele foi criando. Deixa eu ver qual que é a parte que ele me deu um aviso aqui. Tem uma parte que ele me dá um aviso. Não sei se eu vou achar ele aqui, ó. Tá, deixa eu ir passando aqui. Então, tá vendo? Ele vai falando, vai conversando comigo, ó. Vai me dando os relatórios. E eu pedi ele para criar também, né? Eu peço ele para criar ali o formatar o conteúdo e me dar sugestões de imagens. Ele vai me dando, ele vai procurando tudo para mim, tá? Ó. Pessoal, e olha só, que bacana, né? Aqui, ó, ele vai fazendo, ó, foi fazendo. Aqui, tá vendo aqui, ó? Ah, aqui, ó, que legal, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. O RSub interpretou H, tal, como escape e injeção não ocorreu. O submarino está vazio, ó. Corrige usando substituição literal. Reempacoto e reconverto. Então, pessoal, errar, eu vou falar que ele não vai errar, não, mas é difícil, tá? Que ele tem uma inteligência assim fora do comum. Aí vamos lá, pessoal, olha que loucura. Aí o resultado, ó. Olha só. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu baixar aqui. Aqui tá. Pessoal, isso aqui eu não fiz nada. Olha só, ele formatou, ele colocou a capa para mim. Olha só, ele criou o sumário todo no padrão, todo formatado. Colocou, tá? Isso aqui eu não fiz nada, nada. Ele colocou lá meu cabeçalho perfeito. Isso aqui foi tudo ele, pessoal. Tudo. Ele entendeu, eu falei para ele. Ele que configurou as imagens, ele colocou sozinho. Tá vendo? Olha só. Foi adaptando, foi ajustando tudo, foi formatando. Eu falei que eu queria, né, um destaque em alguns pontos. Olha só, ele foi criando quadro. E o melhor material, assim, o pessoal não tem um material desse, tá? Isso aqui, no meu ramo, ninguém tem, certo? Então, isso aqui é um diferencial gigante meu. Então, olha só. E ele mesmo, ele criou para mim, olha só, ele criou as questões do jeito que eu queria, criou questões objetivas, eu conferi, o nível de questão tá tudo ok. Então, olha só. Deu o gabarito para as questões e, olha só, e também aqui me deu, colocou a capa final para mim. E, pessoal, entregou tudo pronto. Isso aqui, antigamente, eu gastava um dia, 2, 3 para fazer. Então, assim, ele criou em menos de uma hora para mim um material, assim, do zero. Ah, como eu posso usar isso no meu negócio? Não sei, preciso de criar algum sistema, criar um material, que, ali para dar uma isca digital, para trazer o cliente, ele cria para você, tá certo? E, pessoal, e olha que bacana, né? Ele tem, tá, os chamados artefatos. A gente estava com um problema de conversão, de vendas. Eu falei, não, peraí, tem um negócio errado. As meninas não estão conversando legal com o cliente, está faltando alguma coisa. Inclusive, eu conversei com o irmão recente, ele falou, né, que está com esse problema. Ele falou, olha, meus vendedores, eu sou chefe de equipe, eles não conseguem identificar uma dor do cliente, abrir uma conversa, eles não conseguem. Aí eu vi que a gente estava com esse problema, aí o que eu fiz? Eu criei com ele, eu criei um simulador, tá, de vendas, pessoal. Olha que loucura isso aqui. Olha, eu criei um simulador de vendas, tá, o que eu fiz? Eu peguei, né, fui lá, peguei conversas, eu peguei algumas conversas que eu vi que ela teve com o cliente, pedi para identificar os erros, certo? Ele foi me falando e tudo. Aí ele perguntou: você quer que eu crio para você um simulador de vendas para ela treinar? Eu falei: quero. E olha que loucura, pessoal. Ela entra aqui, tá? Ela vai escolher o perfil do lead que ela quer, tá vendo? Ó, se é objeção preço, se é irregularidade, se já tem cursinho, uma pessoa mais difícil. E ela escolhe, tá? Por exemplo, e começa a simulação. Olha que loucura. Isso aqui é assim, coisa de louco, né? Não tem. Então aqui, olha só, ele vai e começa a conversar. Ó.
Aí, assim, aí que olha que bacana. Aí ele vai corrigindo ela. Olá, tudo bem? Ó. E assim, toda hora que ela entra, vai gerando novas conversas. Tá certo, pessoal? É o sistema. Ele falando. Aqui, ó. Olha só, ele já corrigiu ela, tá vendo? Ó, a minha atendente, né? Ó, abertura genérica demais. Olá, tudo bem? Não gera nenhuma curiosidade. Não diferencia você de nenhum outro vendedor. Fernanda já está na defensiva. Entendeu? Então, assim, olha que loucura. Então você consegue criar, tô com o vendedor, ou eu mesmo, né? Ah, eu sou o eu presa, né? Eu que atendo, eu que presto tudo. Cara, cria um sistema e vai treinando. Então, assim, aí aqui ela vai, vai testando e ele vai te orientando. É claro, ele tem um script ali, né? Tem um modelinho, vou mostrar para vocês. A gente treina, né? Eu tenho um manual para as vendedoras, eu criei com ele também. E a partir dele, elas vão treinando aqui. E quando acerta, né, ele vai o que? Vai orientando. Então, assim, é, quer ver, ó? Vamos colocar aqui, Fernanda, né? Ó, para qual concurso você estuda atualmente, Fernanda? Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu escrevi aqui errado, ele vai chamar atenção. Ó, ó, pergunta descoberta feita, mas a abertura foi fria e sem nenhuma conexão. Você pulou direto para a qualificação, sem criar curiosidade ou se apresentar. Fernanda nem sabe quem você é. Pessoal, olha que loucura, a inteligência dele. Tem algum vendedor aí na. Marcelo é vendedor, né, Marcelo? Tá certo aqui? 100%, né? Então, assim, pessoal, isso aqui a gente capacita o time. Olha que loucura. Antigamente, às vezes, vou ter que contratar, não sei o quê, uma empresa. Hoje não, hoje você cria um sistema que capacita seus funcionários, ou até você, certo? Então, que outra dor recente, né? Eu não tenho tempo para criar, né, para o Instagram, criar carrossel, não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, ele também resolve. Olha só que loucura. Mais uma vez, tem que saber fazer o comando, você vai dar o comando para ele. Olha só. Aí o que que eu fiz? Eu só coloquei algumas fotos minhas, tá certo? Expliquei direitinho o que eu quero. Olha só. Aí o que que eu faço? Ó, ele já entendeu, ele já tem minhas fotos, certo? Aí, olha só, eu já configurei ele. Eu falei, se eu quiser o formato B, ele já me entrega o que eu quero, tá? Já o meu carrossel pronto. Aí, olha só, eu só digito formato, pessoal. Só falo assim, formato B. Aí ele vai me entregar aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Olha, eu peguei. Aí o que que eu faço? Eu pego a notícia rapidinho, tiro um print de alguma notícia que eu vi e jogo para ele e já falo, olha, cria para mim, fala o formato B. E ele já vai criando, ó. Isso aqui tudo ele que fez, eu não editei nada. Tudo foi ele, ó. Tudo foi ele. Tudo foi ele. Aqui, ó. Tá vendo? Então, se você cria, aquele, deixou lá, já fez o CTA aqui no último card. E ele é tão inteligente que quando eu jogo alguma informação para ele que é muito nova, ele busca na fonte, ele vai lá na internet e fala: olha, essa informação não é oficial ainda, você vai seguir com ela? Eu falo: não, pode ir que a fonte é confiável. Ele vai me entrega, mas ele sempre me alerta. Certo, pessoal? Então, outra dor, né? Produzir conteúdo, tô sem tempo. Faz aqui programa que ele vai fazer para você. E essa aqui, né? Essa aqui é uma versão beta, essa aqui é assustadora, essa é a versão dele, ó. Não tem um tempo para responder, né, para ficar respondendo lead ali no Instagram ou no WhatsApp. Ele tem uma extensão, pessoal, olha só que loucura. Ele tem uma extensão que ela trabalha por você. Aí você conecta ela aqui no Google Chrome, certo? E o que que ele faz? Ele vai entrar aqui ele vai entrar ali no seu Instagram e vai começar a responder. E olha que loucura. Eu criei um manual aqui para ele, ó. Eu criei um manual da minha personalidade. O que que eu fiz? Eu peguei seis lives que eu tinha, extraí áudio, transcrevi todas, e olha só, e fui gerando o meu manual, certo? E algumas informações, para quê? Para treinar ele para meio que ser eu. Olha que bacana. Então, assim, ele foi fazendo aqui, ó. Ele pegou o meu padrão de linguagem, as expressões que eu uso, tá vendo? Olha só. Ele conseguiu diferenciar a forma que eu falo com mulher e a forma que eu falo com homem. Olha lá, ó, saudação do homem. Fala, meu irmão. Fala, meu 10. Aqui, ó. Mulher, oi, tudo bem? Tá? Então, assim, ele foi, tá vendo? Olha só, ele foi criando o que eu uso. Olha só que loucura. Os emojis que eu uso geralmente, e tem aqui as regras, né, que eu passei para ele, tá? Não usar abreviações pro, pra. Pessoal, olha que loucura aqui. Aí eu pego aqui, ó, eu tenho um comando, tá, que eu dou para ele, ó. Olha só, esse comando aqui, ó, você é o delegado
Clipio atendendo o Instagram. Aí eu venho aqui nele, eu jogo o comando aqui para ele, ó. Olha só, eu vou mandar. Aí aqui ele vai te perguntar, ó, perguntar antes de agir. Aí você deixa essa travinha, tá? Ele vai entender o que você tá querendo, vai te perguntar, ele vai, ó, aqui, ó. Aí ele criou um plano para mim, ele vai entrar no meu Instagram e vai começar a responder comentários e vai começar a responder direct, galera. Olha só. Tá vendo, ó? Aí eu aprovo o plano, ó. Vou ficar com a mão aqui, né? Ali já é ele trabalhando lá, ó. E daqui a pouco ele vai começar a abrir as janelinhas ali, ó. Ele vai começar a entender. E ele começa a abrir, ele vai abrindo as abas, tá? Aqui, ó. Ele vai tirando, pessoal, como é que ele faz? Ele entra, né? Ele vai entrando e vai tirando print das telas. Entendeu? Eles vão tirando print. Ele tá lendo lá, olha só, ele tá lendo o manual que eu dei para ele ler, ó, para entender mais ou menos como eu penso, certo? E ele vai começar agora a responder ao pessoal. Então, assim, alguém sabia disso aqui, que estava nesse nível a IA? O pessoal tinha noção do que ela está fazendo atualmente? A galera tá conectada, tá entendendo, né, o nível que está? E aqui, assim, pessoal, vai respondendo. Não vou ficar esperando aqui, né? Mas olha só, ele vai aqui, ó. Ele vai entrar e vai começar a ler tudo aqui, ó. Vai começar a ler e vai responder para mim. Aí, o outro ponto, só para a gente encerrar a parte do Claude, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu tava com um problema como eu falei, né? Eu preciso criar um sistema de vendas, certo? Para ajudar aqui a melhorar as vendas e conversão. Então, o que eu fiz? Eu criei um projeto, né? Rapidinho aqui, ó. Eu criei uma central tática de vendas, um projeto. Olha só, eu tenho aqui. Isso aqui, assim, é fenomenal. Isso aqui é muito bacana mesmo. O que eu fiz? Eu fui pegando, eu peguei todas as conversas do ano que eu tive no Whats, ali, extraí tudo, as conversas que as meninas estavam tendo, outros leads que eu tenho, e fui jogando para ele aqui e criei uma central de inteligência, certo? Então, olha só que bacana. Eu fui jogando, deixa eu até pegar aqui o histórico da conversa, que é bem lá no início, ó. Eu extraí todas as conversas que eu tive no WhatsApp esse ano, tá? Com os leads, com as meninas, certo? Deixa eu pegar aqui. Joguei tudo aqui, fui extraindo, né? Eu tenho uma ferramenta que extrai, aí fui lançando. E conversando com ele, falando, eu quero isso, isso, aquilo, eu quero isso, isso, aquilo. Aí, pessoal, criou para mim, né? Ele foi criando, foi mostrando onde eu iria hospedar, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. E olha só, ele criou para mim isso aqui, ó, central tática, tá? Do Clipio, né? Olha isso aqui é fenomenal. Então, pessoal, ele criou uma central, tá? De vendas para as minhas funcionárias. Ele mapeou todas as conversas que eu tive com os leads, ele conseguiu entender as objeções de cada lead, ele criou para ali tarefas diárias para as minhas funcionárias. Hoje é 22 de junho, né? Então, assim, ele já identifica quais são os leads quentes, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu já vou identificar esse lead, olha que loucura. Em qual ponto que esse lead está, né? Qual que foi as últimas conversas dele com a minha funcionária, tá vendo? Aqui ele já vai identificar a objeção daquele lead, tá vendo? Vai falar onde ele tá, em qual etapa, olha só. E aqui, tá vendo? Aí tem o campo de observação, né, que já era nossa aluna. Então, assim, ele já pega o lead e já trabalha ele para mim. Ele já vai o quê? Já guarda ele no lugar. E aqui, meu time, eles vão que tem um guia de atuação, eles podem fazer um tour pela plataforma, olha só. Eles fazem aqui, né, ela vai indicando o que tem que fazer, qual que é a rotina de trabalho delas, aonde ela vai atacar primeiro, onde elas vão gastar energia, com qual lead elas vão atacar. Então, assim, já vai qualificar os leads para mim. Tem aqui a rotina de trabalho delas, tá vendo? Aí, assim, ele qualifica para mim quem são os leads quentes, para você não ficar perdendo tempo respondendo. Eles fazem ali o CRM, ele cria, ele já aloca para mim os leads, onde cada um está no seu local. Isso aqui é muito, muito bacana, ó. Porque ele conseguiu para mim identificar minhas objeções. Ó, você tem tantos clientes que sumiram, não estão te respondendo, sumiu todo mundo. Ó, tem alguns que a vendedora está conversando. Ó, outros aqui nem te responderam. Tá vendo? E vai falando aqui, vai me dando dados, né? Como eu falei, dados é muito importante. Então, olha só, ele vai me dando dados. Com base que março, como foi, né?
como entrou leads por mês, quais foram as objeções. Aqui, ó, esse dado que é muito importante. Pós-preço, mostrou o preço. Cadê o cliente? Sumiu depois o preço. Então, até esses dados é importante por quê? Porque você consegue identificar aonde seu funil está quebrado e corrigir depois. É isso? Então, assim, você vai tendo ali em tempo real. Então, assim, isso aqui foi o quê, pessoal? É claro, foi tem um manual aqui das minhas funcionárias. Essa aqui foi uma versão beta que eu fiz. Por quê? Eu queria uma versão beta para treinar. Aí, é claro, aí como assim, é algo mais complexo, um CRM, tem dados dos clientes, aí eu gerei, testei, estou testando, e a partir desse momento, né, aí eu já falei, opa, agora eu vou achar um profissional para me lapidar. Aí já estou até com o Diógenes, né, ele está por aí, para a gente montar um sistema, assim, muito, muito fera para a minha necessidade. Mas, assim, o que vocês têm hoje, qualquer dificuldade, eu preciso fazer isso, eu preciso testar, eu estou com essa dor, estou com esse problema na empresa, o Claude vai te ajudar a resolver. Ele vai te dar o caminho, assim, de forma muito cristalina, muito clara, para você ver e aplicar e resolver, tá? Então, deixa eu só encerrar aqui agora, Marcelo? Já está dando tempo já, ó. Vamos partir para o encerramento aqui agora. E... Cadê? Deixa eu voltar aqui para o slide. Pessoal, então, é isso aí, né, ó. E vamos falar, né? E tem lá o último, voltando ao método, é o D da decisão. Aproveitando que a gente está em Copa do Mundo, né, pessoal? Quem nunca tomou um 7x1 na vida, né? Na empresa, né? Então, assim, acontece. A gente vai tomar, às vezes. Eu já tomei o meu 7x1, né? 7 reprovações. Mas o que, pessoal? Continuei, né? Continuei insistindo. Pô, às vezes você liga um dia pro cliente, o cliente não te atende, ninguém te responde, esse mesmo não vão bater meta, mas continua, tá? Por quê? Você vai alcançar. E se você consegue ali ir corrigindo, você vai alcançar o seu objetivo. E aqui tem, né, a engrenagem aqui, que funciona com meta, a direção, decisão e disciplina, tá? Eu vou deixar para vocês, né, o Marcelo depois vai mandar, né, uma folha de ação, tá, pessoal? Você vai digitar, vai escrever aí, bem grande, deixar aí do lado da sua cama. Qual a sua pedra grande de amanhã? O que você sabe que tem que fazer, que você às vezes está procrastinando, tá, mas que vai alavancar o seu negócio, tá? Vou deixar a folhinha para vocês, ela é bem autoexplicativa e o Marcelo vai disponibilizar depois aí. E para a gente encerrar, vou deixar aqui os livros que eu assim, acho bem bacana sobre produtividade. Esse aqui, né, nosso colega até falou, que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Steve Covey, A Trilha do Tempo, de Christian Barbosa, e Produtividade, para quem quer tempo, do Geraldo tem. Então, é isso aí, pessoal. Ó, vá atrás da sua pedra. Lembre-se, tá? Direção, disciplina e decisão. Comece pequeno, não pare. O que Deus colocou na sua mão para construir está apenas esperando você começar. Tranquilo?